O sol estava se pondo sobre a Babilônia quando Gilgamesh tomou a decisão mais importante de sua vida. Em suas mãos tremia um tablete de argila com símbolos que nenhum escriba havia conseguido decifrar completamente. Sua respiração estava pesada, seus olhos fixos nos hieróglifos cuneiformes que prometiam algo impossível. A fonte da riqueza imortal. Não apenas ouro ou prata que se desgastam com o tempo, mas um tipo de abundância que atravessa gerações, que sobrevive a impérios, que torna uma pessoa verdadeiramente imortal através de sua prosperidade. E o que ele descobriu naquele momento mudaria não apenas sua vida, mas definiria o conceito de riqueza para toda a humanidade. Se esta história está te impactando agora mesmo, deixa um like porque você vai querer lembrar exatamente onde encontrou isso. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é apenas sobre Gilgamesh, é sobre você, sobre o segredo que os mais prósperos da história usaram e que ainda funciona hoje. Mas deixa eu te contar como tudo começou. Gilgamesh não era apenas um rei poderoso da antiga Mesopotâmia. Ele era um homem atormentado pela mesma pergunta que atormenta milhões de pessoas hoje. Como criar uma riqueza que nunca acaba? Como construir algo que sobreviva quando nós não estivermos mais aqui? O reino de Uruk era próspero, sim, mas Gilgamesh sabia que tudo aquilo poderia desaparecer em uma geração. Ele havia visto impérios inteiros virarem pó, tesouros sendo saqueados, dinastias que duraram séculos sendo apagadas da história da noite para o dia. Foi então que um mercador assírio trouxe notícias que mudaram tudo. Falava-se de um sábio imortal chamado Utnapishtim, que havia sobrevivido ao grande dilúvio e que guardava segredos sobre a verdadeira natureza da abundância. Não riqueza comum, mas riqueza imortal. Riqueza que cresce mesmo quando você dorme, que se multiplica mesmo quando você não está trabalhando, que se perpetua através dos tempos como uma força da natureza. Gilgamesh sabia que precisava encontrar esse homem, mas a jornada seria perigosa. Atravessar territórios inexplorados, enfrentar criaturas míticas, passar pelos 7 portões da prosperidade eterna. Cada portão testaria não sua força física, mas sua compreensão sobre a verdadeira natureza da abundância. E foi no primeiro portão que Gilgamesh encontrou Enkidu, que se tornaria não apenas seu companheiro de jornada, mas seu mentor na arte da riqueza verdadeira. Enkidu não era apenas um guerreiro selvagem como as lendas contam. Ele era um homem que havia aprendido os segredos da natureza, que entendia como as coisas crescem, como as sementes se multiplicam, como os rios nunca param de fluir para o mar. Gilgamesh, disse Enkidu naquele primeiro encontro, você busca riqueza imortal, mas ainda pensa como um mortal. Mortais acumulam, e mortais plantam. E foi essa frase que abriu a mente do rei para uma perspectiva completamente nova sobre prosperidade. O primeiro portão revelou o princípio da semente eterna. Enkidu mostrou para Gilgamesh como uma única semente de trigo pode gerar 1000 sementes, que por sua vez geram 1 milhão, que geram 1 bilhão. A riqueza imortal, explicou, não vem de quanto você coleta, mas de quanto você planta. E o que você planta deve ser algo que cresça por si só, mesmo na sua ausência. Gilgamesh começou a entender. Os tesouros do seu reino eram finitos, mas as ideias, os sistemas, os processos que criava, esses poderiam crescer eternamente. Eles passaram semanas no primeiro portão, com Enkidu ensinando ao rei como identificar as sementes imortais. Aquelas atividades e investimentos que se multiplicam naturalmente com o tempo. O segundo portão revelou o segredo das águas que nunca secam. Era guardado por uma esfinge que fez a Gilgamesh uma pergunta que mudou sua perspectiva para sempre. O que é mais poderoso? Uma cisterna cheia de água ou uma fonte que nunca para? A resposta óbvia era a fonte. Mas Gilgamesh percebeu que estava vivendo como se tivesse apenas uma cisterna, trabalhando duro para encher um recipiente que, por maior que fosse, um dia acabaria. A riqueza imortal, revelou a esfinge, vem de criar fontes, não cisternas. Fontes de valor que jorram constantemente, alimentadas por algo maior que sua capacidade individual de trabalho. Foi ali que Gilgamesh compreendeu o poder dos sistemas.
Em vez de apenas coletar tributos dos seus súditos, ele começou a criar rotas comerciais que beneficiavam todos os envolvidos. Rotas que gerariam riqueza décadas depois da sua morte. O terceiro portão guardava o mistério da multiplicação silenciosa. Era protegido por um dragão de 7 cabeças, cada uma representando uma forma diferente de riqueza se multiplicar sem esforço consciente. A primeira cabeça falava sobre juros compostos, como o dinheiro gera mais dinheiro com o tempo. A segunda sobre reputação, como um nome respeitado atrai oportunidades automaticamente. A terceira sobre conhecimento, como uma habilidade valiosa se torna mais valiosa quanto mais é usada. Mas foi a sétima cabeça que revelou o segredo mais profundo. A riqueza verdadeiramente imortal se multiplica através das pessoas. Quando você enriquece outros, cria uma rede que trabalha para você mesmo quando você não está presente. Gilgamesh finalmente entendeu por que alguns comerciantes ficavam ricos enquanto dormiam, enquanto outros trabalhavam dia e noite e continuavam pobres. O quarto portão testou a sabedoria da diversificação eterna. Lá, um oráculo mostrou a Gilgamesh visões do futuro. Ele viu impérios que pareciam indestrutíveis desaparecendo completamente. Viu tipos de riqueza que eram considerados eternos se tornando obsoletos da noite para o dia. A riqueza imortal, ensinou o oráculo, nunca depende de uma única fonte. Como um rio que tem 1000 afluentes, a prosperidade verdadeira vem de múltiplas correntes que fluem juntas. Foi ali que Gilgamesh aprendeu a criar, não apenas diversas fontes de renda, mas diferentes tipos de valor. Valor econômico, sim, mas também valor social, intelectual, espiritual. Ele percebeu que as pessoas mais prósperas da história não eram apenas ricas em dinheiro, mas ricas em relacionamentos, em conhecimento, em influência positiva. O quinto portão revelou o segredo da regeneração perpétua. Era guardado por uma fênix que morria e renascia constantemente. Observe, disse a fênix, como minha morte alimenta meu renascimento. A riqueza imortal funciona da mesma forma. Você deve estar disposto a morrer para renascer maior. Gilgamesh entendeu que isso significava reinvestir constantemente, renovar-se, adaptar-se. As pessoas que ficam estagnadas na zona de conforto veem sua riqueza murchar com o tempo. As que abraçam a mudança veem sua prosperidade se regenerar eternamente. O sexto portão guardava a chave da herança infinita. Não herança material, mas herança de valor. Um guardião ancestral mostrou a Gilgamesh como a verdadeira riqueza imortal se manifesta através das gerações. Você pode deixar ouro para seus filhos, disse o guardião. Mas o ouro pode ser roubado, perdido, desperdiçado. Mas se você deixar para eles a capacidade de criar ouro, essa herança é verdadeiramente eterna. Foi nesse portão que Gilgamesh começou a desenvolver o que chamamos hoje de educação financeira. Não apenas para si mesmo, mas para treinar outros líderes, para criar sistemas de ensino, para documentar princípios que poderiam ser transmitidos através dos séculos. E, finalmente, chegaram ao sétimo portão onde Utnapishtim esperava. O homem que havia sobrevivido ao dilúvio universal não era como Gilgamesh imaginava. Era simples, tranquilo, mas seus olhos continham uma sabedoria que atravessava milênios. Gilgamesh, disse ele, você percorreu esta jornada buscando a fonte da riqueza imortal, mas ainda não entendeu que você mesmo é essa fonte. E foi ali, naquele momento de revelação suprema, que Utnapishtim revelou o segredo final. A riqueza imortal não está em nenhum objeto, sistema ou método externo. Está na sua capacidade de criar valor continuamente. Quando você desenvolve essa capacidade ao máximo, quando a aperfeiçoa e a ensina para outros, você se torna uma fonte inesgotável de prosperidade. Utnapishtim explicou que tinha observado civilizações inteiras ao longo dos milênios. As que duraram não foram as que acumularam mais tesouros, mas as que desenvolveram pessoas capazes de criar valor constantemente. A riqueza imortal, revelou, é uma qualidade, não uma quantidade. É a habilidade de resolver problemas, de servir pessoas
de criar soluções que melhoram a vida dos outros. Desenvolva essa habilidade ao máximo e você nunca será pobre, independente de quantas crises econômicas surgirem. Gilgamesh passou meses com Utnapishtim, aprendendo não apenas princípios teóricos, mas práticas específicas, como identificar problemas valiosos para resolver, como desenvolver soluções que as pessoas realmente queriam, como criar sistemas que funcionassem automaticamente, como formar equipes que compartilhassem da mesma visão de abundância. Mas o teste final ainda estava por vir. Utnapishtim deu a Gilgamesh uma planta especial, a planta da juventude e da prosperidade. Esta planta, disse, representa a essência da riqueza imortal, mas você só a manterá se compreender verdadeiramente seu significado. Na viagem de volta, enquanto Gilgamesh descansava próximo a um lago, uma serpente roubou a planta. A princípio, Gilgamesh ficou devastado. Havia perdido o símbolo físico da riqueza imortal. Mas então compreendeu a lição final. A serpente havia roubado apenas o símbolo, não o conhecimento. A verdadeira riqueza imortal não poderia ser roubada porque estava dentro dele. Era sua capacidade transformada de pensar, criar, servir e liderar. Quando retornou a Uruk, Gilgamesh não era mais o mesmo rei. Ele implementou os 7 princípios da riqueza imortal que havia aprendido. Criou sistemas educacionais que ensinavam seus súditos a pescar, não apenas davam peixes. Estabeleceu rotas comerciais baseadas em benefício mútuo. Desenvolveu códigos de conduta que incentivavam a inovação e recompensavam a criação de valor. Se você está sentindo essa transformação, compartilha nos comentários. Qual medo financeiro você mais quer superar? Porque o que Gilgamesh descobriu há 5.000 anos ainda pode mudar sua vida hoje. O resultado foi extraordinário. Uruk não apenas se tornou próspera durante o reinado de Gilgamesh, mas continuou próspera séculos depois da sua morte, porque ele havia plantado sementes de abundância que cresceram muito além da sua presença física. Havia criado uma cultura de prosperidade que se perpetuou através das gerações. E aqui está a parte mais incrível. Os princípios que Gilgamesh descobriu na sua jornada aos 7 portões ainda funcionam hoje. A semente eterna é o que chamamos hoje de investimentos que se multiplicam com o tempo. As águas que nunca secam são os que hoje chamamos de renda passiva. A multiplicação silenciosa é o que conhecemos como networking e construção de relacionamentos valiosos. A diversificação eterna é a estratégia que os investidores mais bem-sucedidos usam para proteger sua riqueza. A regeneração perpétua é o que empreendedores fazem quando reinvestem constantemente nos seus negócios. A herança infinita é o que pais inteligentes fazem quando educam financeiramente seus filhos, em vez de apenas deixar dinheiro para eles. E o segredo final? Tornar-se uma fonte de valor. É o que todas as pessoas verdadeiramente prósperas descobriram. Bill Gates criou valor através da tecnologia. Warren Buffett, através de investimentos inteligentes. Oprah Winfrey, através de comunicação inspiradora. Todos se tornaram fontes de valor que continuam gerando prosperidade automaticamente. Mas você não precisa ser famoso para aplicar esses princípios. Uma professora que desenvolve métodos de ensino inovadores está aplicando o princípio da semente eterna. Um mecânico que constrói uma reputação sólida está criando águas que nunca secam. Uma mãe que ensina seus filhos a empreender está praticando a herança infinita. A verdadeira lição da jornada de Gilgamesh é que a riqueza imortal não é um destino, é um modo de viver. É acordar todos os dias perguntando: como posso criar valor hoje? É ver cada problema como uma oportunidade de servir. É entender que a abundância verdadeira vem de contribuir para a abundância dos outros. Gilgamesh descobriu que não precisava de uma fórmula mágica ou de um tesouro secreto. Precisava apenas desenvolver ao máximo sua capacidade natural de criar valor. E quando fez isso, tornou-se verdadeiramente imortal. Não apenas através da fama, mas através do impacto positivo que sua vida teve na prosperidade de incontáveis pessoas ao longo da história. Se esta jornada ancestral transformou algo em você, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários:
qual foi sua maior revelação, porque sua transformação pode inspirar milhares de almas que, assim como Gilgamesh, há 5.000 anos, estão buscando sua própria fonte da riqueza imortal. E lembra-se, você já tem dentro de si tudo o que precisa para criar a abundância que durará para sempre. Você é sua própria fonte da riqueza imortal.